Olá, meu nome é Shalimar Calegari Zanata, fui professora orientadora da Beatriz Silva Weberlin, num trabalho que ela realizou durante o PIBIC, sobre análise dos conteúdos de astronomia nos livros didáticos do ensino fundamental. A motivação para fazermos esse trabalho é que alguns pesquisadores apontam a fragmentação como um dos problemas do processo de ensino no Brasil. Essa fragmentação, ela é verificada tanto nas políticas públicas quanto na forma de apresentação dos conteúdos, e é sobre isso que nós vamos falar neste trabalho. Para o Ausubel, na teoria da aprendizagem significativa, conhecida brevemente como TAS, o aluno forma um corpo de conhecimento hierarquizado, organizado, onde os conceitos mais gerais são linkados, unidos com os conhecimentos, os conceitos mais específicos. Para formar esse corpo, esse modelo organizado, os professores devem apresentar um conceito mais geral e depois ir para suas especificações, fazendo com que o aluno, ou contribuindo para que o aluno realize uma diferenciação. Mas, por outro lado, desses conteúdos específicos, o professor deve também sempre linkar ou reconciliar com esses conceitos mais gerais. Nessa forma de apresentação entre o geral e o específico, sempre relacionando numa forma cíclica e constante. Diante disso, dessa premissa, o nosso questionamento foi como os conteúdos de astronomia são apresentados nos livros do ensino fundamental. Bom, para responder isso, o nosso principal objetivo era analisar como os conteúdos selecionados, que nós selecionamos, se relacionam entre si e com os conteúdos, e como eles são apresentados. Nós escolhemos, por uma questão de frequência de aparecimento nos livros em geral, Lei da Gravitação Universal de Newton, Leis de Kepler, Estações do Ano, Marés e Movimentos dos Astros. Os livros escolhidos para análise foram os 8 livros disponíveis em várias escolas estaduais do município de Paranavaí. Mesmo estes livros mais antigos, eles continuam sendo uma fonte de referência de consulta, tanto para professor quanto aluno. Entre eles, nós escolhemos, então, 2 do 6º ano, 2 do 7º, 2 do 8º e 2 do 9º ano. Nossas análises mostraram que o conteúdo que mais aparece nos livros são os movimentos dos astros. Ele apareceu, esse tema, em 4 dos livros investigados. As estações do ano apareceram em 3. As marés, em 1, a lei da gravitação universal de Newton em 2, e as leis de Kepler não apareceram em nenhum dos livros. Como principais resultados, nós observamos que em nenhum livro o conteúdo está exposto de forma completa. Há erros conceituais, principalmente nos desenhos. Como exemplo disso, a órbita da Lua não apresenta aquela inclinação de 5 graus em relação à órbita da Terra. As estações do ano são apresentadas como resultado exclusivamente do movimento de translação da Terra. A linha do Equador foi apresentado como um lugar mais quente do planeta Terra, sem discutir qualquer outra variável. E nós sabemos, por exemplo, que Quito, que é uma cidade do Equador, devido à sua alta altitude, é uma cidade fria, extremamente fria. Quando informou sobre a inclinação do planeta Terra, não apresentou nenhuma consequência para isso, não discutiu nenhum resultado sobre isso. Não apresentou a trajetória, não considerou a trajetória elíptica da Terra ao redor do Sol, colocando o Sol no centro de uma circunferência. E não diferenciou as marés altas e marés baixas, citando apenas o fenômeno das marés. Esses exemplos, alguns deles podem ser verificados aqui. Nós temos uma foto aqui de um dos livros estudados, onde não há distinção entre maré alta e maré baixa, ao mesmo instante, em hemisférios distintos, opostos. Aqui nós vemos que não há nenhuma menção sobre os 5 graus de inclinação da órbita da Lua, ou seja, impossível compreender as eclipses lunares.
Aqui, o desprezo completo pelas leis de Kepler, não há menção sobre a trajetória elíptica, nem que o Sol ocupa um dos focos. Como conclusão, as principais que nós podemos chegar é que os livros, eles tratam os temas de forma extremamente simplificada, até equivocada, sem nenhuma conexão conceitual entre eles, ou seja, eles inviabilizam a aprendizagem significativa como definida por Ausubel. O conteúdo não tem uma relação, ou seja, o conteúdo de marés, ele foi abordado em momento distinto, por exemplo, da lei da gravitação universal de Newton, ou das estações do ano. Essas coisas não estão relacionadas de acordo com o livro. Não é possível, então, realizar essa aprendizagem significativa, porque, como premissa, é preciso a apresentação do todo e das suas conexões. A forma como os livros se apresentam, só é possível realizar o que o Ausubel chama de aprendizagem mecânica, é aquela onde o aluno tem que memorizar informações e não fazer uma compreensão de um modelo. O livro, ele não é um material útil para o professor utilizar como única fonte para aprendizagem. Nós agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.